Nós vamos falar hoje sobre corpo-casa, as relações do nosso corpo com os espaços da nossa casa. Vamos falar também sobre as vibrações das cores. Então, vai ser um bate-papo de autoconhecimento do nosso espaço, do nosso corpo físico. Vai ser muito bacana. Vamos lá, Trícia. Olá, Márcia. Estamos aguardando a Trícia. Deu agora? Tá carregando. Pessoal, vocês estão vendo ela? Tá tudo preto para mim. Eita! Veja se a sua conexão com a internet... Você tá me vendo? Eu tô, perfeitamente. Veja se a sua conexão com a internet está funcionando. Para mim, isso tá tudo preto. Pessoal, me ajuda. Vocês estão vendo a Trícia ou sou apenas eu que não estou vendo? Trícia, tá me ouvindo? Aí! Ah! Consegui! Bem ouvindo, ok? Tudo que é a primeira vez é assim, só Não, vejo você. todo mundo vendo a Trícia agora? Agora, gente, estão me vendo? Agora apareceu, Jordana. Eu vi que a Olá! Márcia entrou também. É um prazer imenso ter você aqui. Agora Obrigada, gratidão. tá bom, né? Todos Muito, nós muito dizemos. bom. A gente conversa tanto, gente, eu e essa querida, que a gente precisou extravasar a Alguém tem nossa. que ficar, alguém tem que ver se a gente tá sã, né? Porque Exatamente. Ei, Camila, olá, minha sócia linda. bacana, É, Flavinha. muito Bom, bem, gente. gente, ó. É, muito bem. É só dar uma introdução. Então, eu estava falando aqui para eles enquanto você estava entrando que a gente vai falar sobre o corpo casa, Uhum, sobre as vibrações das cores, sobre a relação dos espaços com o nosso corpo físico, e que isso vai exato. ser assim, Uhum, autoconhecimento. Então total. vamos lá. Gente, a gente separou 3 blocos, né, da nossa conversa. O primeiro bloco a gente vai falar um pouco para vocês sobre como funcionou para nós duas o nosso processo de autoconhecimento, como se autoconhecer ajudou na nossa profissão da arquitetura, né, que trabalha diretamente com pessoas e com espaços. Uhum. Depois a gente vai falar sobre as relações da casa e do corpo. E vamos lá. Tri, você quer É isso começar aí. falando um pouquinho de você, como que funcionou para você na sua vida? Manda bala, pode ficar. Nossa, eu tava aqui pensando, gente, Libriana, ascendente em Sagitário e Lua em Peixes. Quer dizer, a Jesus! pessoa, né, tipo, ela quase não fica no ar. Oi, Lari. Mamãe entrou também, mamãe. É assim, Então a pessoa é muito ar, juntou com a Mari, então já viu, né? Mas foi muito lindo, assim, eu comecei o processo de autoconhecimento, eu me formei em 96, sou arquiteta pela Belas Artes, Faculdade de Belas Artes, abri meu escritório em 2005. Em 2005, ali já começou um processo, porque para você abrir o seu próprio escritório, você já tem que romper muitas barreiras. Então, e você se expõe bastante, né? Quando você está no escritório de outras pessoas e tal, você acaba tendo uma outra vivência, né? Total, né? Mas você, total. E aí você tá ali, você tem que quebrar, né? Você quebra a cara, tem os ganhos também, obviamente. E aí eu já comecei também um processo terapêutico, porque acho que autoconhecimento, no momento em que você começa, você não quer sair mais, porque é fascinante. E aí, mas assim, a questão de vivenciar a casa, porque eu acho que acontece muito isso. Aliás, gente, eu acho muito importante a gente deixar claro, né, Mari, que isso é muito o nosso feeling, a nossa experiência, aquilo que através do autoconhecimento com a nossa própria casa e com a casa dos clientes a gente
sente e passa para frente, mas eu imagino assim, não existe um embasamento nosso, sim, do tipo, nossa, teoria da casa-corpo, né? É uma coisa mais de vivência, né, Mari? Uma coisa da... Assim, a casa, né? Independente de tudo que é teórico, né? Se a gente não está falando de um cálculo, de algo técnico, a gente está falando de sensação e de sentimento. Isso Exato. sempre vai ser muito individual, porque se a gente pensa assim, né? Casa, qual foi nossa primeira casa? Foi o útero da nossa mãe, né? Que a gente Sim. estou ali, né? Quando a gente começou a nossa formação como seres, né? Então, Uhum. a gente tem aquela, a gente ainda vai trazer aquele sentimento, né, de quando nós fomos gerados. E isso está total ligado com o que a gente sente da nossa casa física. Então, o que a Exato. gente vai falar são percepções e formas de ver aquilo que podem Exato. servir, né, e podem Uhum. casar com o que vocês sentem. E eu acho que o mais importante, que vão trazer reflexões para que vocês mesmos, né, consigam captar e falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Será que eu sinto dessa forma? Eu acho que tipo, Exato. a gente vai abrindo portinhas, né, para as pessoas vivenciarem. Acho que essa é a nossa É, função. exatamente. Inclusive, eu ia até sugerir para as pessoas que estão aqui com a gente, muito feliz, 21 pessoas, estou super feliz aqui. É, a, a gente vai falando as coisas, qualquer coisa você vai anotando também. Porque, por exemplo, vamos começar com o coração. Onde é o coração da casa? Isso é muito pessoal, vocês concordam? Então, tipo, para algumas pessoas, o coração da casa é a sala de jantar, porque tudo acontece em volta da sala de jantar. Outras pessoas é a sala de estar, uma boa roda de conversa, né? Acabei de ler. Sim. De repente, você quer colocar o coração no quarto do casal, né? Então, isso assim, começa a pensar, onde ficaria o coração da sua casa? Coisas assim que para mim parecem, eu já vi até umas reportagens sobre isso, assim, sobre as janelas e portas. Então, por exemplo, janelas são os olhos. Então, é como você enxerga o mundo, como você enxerga a sua vizinhança, como é a sua vizinhança. Por isso que até em termos de Feng Shui é muito interessante você olhar assim como é que é a sua vizinhança, o que você enxerga em volta da sua casa e o quanto isso, o que você enxerga, afeta você. Recentemente um casal, desculpa, um casal aqui se mudou e eles contaram pra gente, os nossos vizinhos de parede, que eles viviam no lugar que dava de frente para uma comunidade. E agora, onde a gente mora aqui, dá de frente para uma área verde maravilhosa. Imagina a Como isso diferença. muda, né? Então, é a visual também, né? E a gente tem que pensar também que o que você enxerga, como você enxerga, também é parte de você, né? Porque Exato. o que vai ter de gente que talvez esteja para um lugar verde, mas que nunca se deu um momento de apreciar aquele local verde e falar, realmente eu tenho uma ótima vista, ou vou explorar isso positivamente, usando o espelho para dobrar aquela imagem, sei lá. Mas, tipo, ter essa Exato. percepção de que é muito diferente, né? De que você está num local privilegiado. Então, Uhum. a questão da casa, acho que isso que é o mais interessante, né? Ela vai mostrar tudo que está dentro de nós, né? Exato. Então, Não, teve até diferente, vão ter percepções totalmente distintas, né? teve até uma moça aí que escreveu que para ela o coração da casa, acho que é isso, né? O coração da casa é a cozinha, né? É, Não, perfeito. Aí o que acontece? Vamos continuar. Não, pô, eu quero ir nessa casa aí, né? ainda tá me prometendo Mas, comida. tô... Mas aí a gente fica pensando, se o coração da casa é esse local que você decidiu, aonde fica, por exemplo, o estômago? Sim. A pessoa que disse que o coração da casa é a cozinha, então a cozinha já acumulou dois órgãos, vamos dizer assim, o coração e o estômago.
certo? Na hora que você pensa, então, porque assim, eu falei estômago porque é, é aquela parte mais primária, né? A alimentação. Mas você pode jogar o estômago para a sacada gourmet, você pode falar do Uhum. estômago como aquela parte das. é, Aí eu vou usar até um outro termo, mais vísceras mesmo, então, tipo, é outra pegada. E de repente você acha Digestivo, que o né? estômago. Exatamente, o intestino. Então, de Como repente. você recebe e digere tudo que passa por você, né? Todas as energias, boas ou ruins. Como que você lida com essas coisas, né? Exatamente. E aí, de repente, isso que você falou, o estômago, as vísceras, elas estão em outro lugar que não seja a cozinha, por exemplo. Eu já estava pensando, por exemplo, hall de entrada. Hall de entrada, para mim, é muito o rosto. É o que você quer mostrar de cara. Por isso que, às vezes, a gente tem até algumas dificuldades de montar hall de entrada quando o hall de entrada é compartilhado. O hall de entrada é compartilhado, aí ele já não tem a cara do seu apartamento, ele tem a É outra cara do apartamento. percepção, né, que você quer passar, né? Exatamente. E aí, E é por também isso que eu onde acho. você recebe a energia principal, né? Então, Isso, vem a isso. energia forte da rua, é no seu, na sua porta principal, no seu hall ou no seu portão, dependendo se você mora numa casa ou um apartamento. Então, ali Uhum, vem uma energia muito forte de uma vez só. E também sim, tem essa a dupla função que não ser, além de ser um receptivo, que tem que ser adequado para receber e harmonizar essa energia, tem essa função que você falou, que é onde você se mostra para as pessoas que estão chegando na sua casa, né? Porque o hall ele exatamente. é nesse sentido. Você pode fazer com que a pessoa entre para sua sala de estar, sua sala de jantar, ele é uma pessoa amiga, ou então ela já Uhum, fica só no hall, mas querendo ou não, é uma percepção sua, né, do que você quer mostrar ao sim. mundo. Sim, não, e Então, hoje em dia, com essa história toda que nós estamos vivendo, eu percebi, por exemplo, eu moro num prédio que tem 4 apartamentos por andar. E essa situação, por exemplo, de vez em quando tem um monte de par de sapato lá fora, por causa da situação que nós estamos vivendo agora. Então, tipo, o que é isso, né? Assim, do tipo, agora o hall de comunitário entrada também, né? virou, exato. Então, na hora que você pensa dessa forma, você começa a dar um pedacinho do seu corpo para casa. Mas uma Uhum. coisa que eu percebi, né, Mari, que a gente estava até conversando sobre isso, que tem dois espaços na casa que eu já percebi que com raríssimas vezes a gente pensa, e eu não estou falando só do cliente, não, às vezes nós mesmos, porque a gente acaba se preocupando tanto com o estômago, com o coração, que a gente esquece de dois espaços. Um, que é que vocês, todo mundo adulto, todo mundo vai me entender. Órgãos sexuais. O tesão. O tesão da casa. Vai aonde? A resposta mais óbvia, quarto de casal, vamos dizer assim. Mas não é esse tipo de tesão que eu estou só me referindo. Eu estou querendo dizer aquele espaço que você transborda, que você é mais, que você transforma, que é muito mais do que as pessoas veem, principalmente quando a gente mora com mais gente. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. A Mari já sabe agora, mas assim, a maioria das pessoas não sabem, eu canto. Eu tenho como hobby, eu sou vocalista de uma banda de rock cover. Achei o máximo Então, isso. não é? Aí você, Totalmente que banda, fala pra gente. Que como é que se banda chama a que banda? Rock é? and Brothers. Galerinha, meus meninos estão aí? Vou, vou, vou. Arrasou. E aí o que acontece? Eu tive já 2 imóveis onde eu poderia, onde eu tinha esse espaço para cantar, onde eu colocava toda essa paixão, vamos dizer assim, aí eu não vou trazer, né, para fora. Agora, por exemplo, nesse imóvel atual eu ainda não encontrei esse espaço, Tô tá? vendo só os Mas comentários aqui, ó. Pedindo pra tô você dar vendo. uma palhinha aí pra gente. Oi, ó, cachorro latinho, que fofo. Ele faz um programa comigo na Rede TV, é muito fofo. Rede Brasil, desculpa. E aí o que acontece?
cada um de nós, eu dei um exemplo, por exemplo, a gente já fez casa, eu e a Camila, onde o marido tocava bateria, a esposa tocava piano e a gente fez um lounge embaixo da escada que Uau. tinha, né, que ficou lindo, né? Só que assim, às vezes, o nosso tesão está em outras coisas. Às Sim. vezes, essa nossa paixão, ela tá em ler um bom livro, sabe, sei lá, tá muito além. Aí é uma coisa muito pessoal. E aí a gente tem Sim. que perceber que se a gente está numa casa com duas, três, cinco pessoas, cada um tem Quem essa tá no- paixão diferentemente. Sim, e é interessante você falar sobre isso, né? Sobre o fogo, né? Da criação, Isso, da o fogo da transmutação, da criação. transformação. E eu acho que o mais bacana disso é que ele é mutável, né? Por exemplo, você pode ter um hobby durante toda a sua vida, mas você também pode ser a geminiana igual eu, que vai querer tocar violão, vai querer cantar, vai querer fazer yoga, que vai querer fazer, sei lá, dança em fases diferentes da vida e compreender que isso também é uma transição que também vai acontecer no espaço físico, né? Que não vai acontecer Sim, só dentro de mim, mas vai acontecer sim, nos espaços. E sim. que tá tudo bem e que isso faz parte da vida, você transformar dentro e fora para Sim, abraçar tudo que você está passando naquele momento, né? sim, Então, sim. o espaço ele é maravilhoso por causa disso, porque ele acompanha a nossa evolução o tempo inteiro. Não, eu tenho uma amiga agora que acabou de escrever um spa, por exemplo, e ela é uma amiga minha de Super. muitos anos, né? É fantástico, porque a gente teve essa experiência. Eu e a Márcia, a Uhum. gente teve essa experiência de uma vez por semana, às vezes até duas, a gente ia para um lugar onde a gente se dedicava a cuidar do corpo, e no momento que a Ah, gente cuidava do corpo, a gente cuidava da alma. Não, é surreal. total, E total. é maravilhoso. Então, quer dizer, realmente, hoje o que que acontece? Numa situação, você está 60, 70 dias em casa, e essa parte é muito importante, porque assim, quando você, de repente, deixa toda essa paixão, esse fogo, como você falou, fora da casa, num momento de isolamento como esse que a gente está Tem vivendo, que focar, né? e aí você quer sair, você quer sair, você quer sair. E aí, na verdade, por exemplo, um dia desses eu peguei meu banheiro, incenso, vela, não sei o que, eu não tenho banheira, sério, mas assim, do tipo, eu fiz todo um Quebra galho, ritualzinho, né? um quebra-galho pro spa, porque Isso eu faço, ele... inclusive. Porque assim como Ah, você canta, eu levanto peso. Eu participo de ah, campeonatos de levantamento de peso. E aí eu tenho que ir não! numa academia específica para treinar. E aí eu passava 2, 3 horas por dia naquele ambiente para fazer preparação e tal. E aí, de repente, todas as academias fechadas. Não tinha como fazer nada, era male-male um abdominal em casa. E aí, o que eu tive que fazer? Tive que adaptar o meu espaço, peguei uns pesos emprestados para conseguir continuar pelo menos, sei lá, 10% do que eu fazia fora de casa aqui dentro. Sim, Então, isso é sim, muito real, porque é, a gente vai buscando coisas fora, mas elas nunca vão atender 100%, né? A gente não espera é, passar por é, esse tipo de é, coisa. sim, claro. Não, na verdade, agora, por exemplo, a minha mãe perguntou, e para quem adora ficar trocando coisa de lugar? Ela é porque ela é assim, entendeu? Então Eu ela sou adora assim, ficar meio. Você eu sou também? assim. Sou. Aí na verdade, é assim, você trocar coisas de lugar, trocar objetos, trocar cores, que aí a gente fala muito do efeito das cores, né? É uma coisa. Você trocar funções é outra. Sim. Né? Então, de repente, você começa. Exato. E aí são as grandes intervenções que a gente acaba fazendo quando a gente pega uma obra em um apartamento. Uhum. Então, a maioria dos nossos clientes acabam vivendo em apartamentos, né? São Paulo é muito, muito prédio. Então, a gente acaba fazendo todo um trabalho antes de conexão com a pessoa Do num espaço, né? grau, vamos dizer, energético emocional, para poder captar cada um deles. Por exemplo, recentemente a gente está fazendo um apartamento que são o casal com dois filhos
eles são gêmeos, mas adolescentes, os dois estão com 16 anos. Então, cada um, apesar de serem gêmeos, cada um já tem as suas vontades próprias, as suas necessidades próprias e querem comportamentos diferentes e querem seus espaços únicos. E para o adolescente, que a gente vai começar a falar das doenças da casa, né? Para o adolescente, e uma das doenças da casa, eu acho, já entrando um pouco no... por exemplo, você misturar muito a função. Você começar, sei lá, sabe esses apartamentos... esses apartamentos minúsculos, e aí eu tenho um exemplo pessoal também, eu morei num apartamento de 54 metros, e aí, onde era tudo aberto, só o meu quarto ficava isolado, o resto era tudo, e o quarto e banheiro, o resto era tudo, eu, com ar, do jeito, né, tipo, eu não conseguia focar, eu não conseguia focar de jeito nenhum. Isso que você tá falando é que às vezes não é nem o tamanho, né? Mas se você tem um espaço bem programado e bem organizado, aquilo flui. Pode ser um espaço lá, um estúdio de 30 metros, mas ele precisa ser bem segmentado. É importante que você se encontre naquele lugar e saiba o que você está fazendo, porque senão acontece isso que você falou. Você se perde, você fala, meu, eu tô no banheiro, eu tô na cozinha, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou fazer o quê? Né? Nada contra. Exato, nada contra o conceito aberto, né? Que a gente escreveu agora há pouco, nada contra, não é isso. Mas eu acho que tem que deixar claro as funções diferentes, né? E aí entra uma outra parte que eu falei que eram duas partes que acabam ficando meio deixadas de lado, é aquela outra parte que aí entra com a alma, a ligação com a alma, a ligação com o divino, dê o nome que você quiser, que a gente pode dizer que são os nossos altares, ou aqueles lugares onde a gente faz essa conexão. E aí, e a gente está falando só do corpo físico, né, Mari? Porque se a gente entrar no corpo energético, esse papo vai precisar de umas 3 lives. Assim. Umas 3 encarnações, né? Exato. Porque assim, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Então, se você pega a coluna vertebral, ela vai ligar exatamente a base da coluna, né? Que é onde a gente está falando do chakra básico, então, que é aquela coisa mais ligada ao... Também tem o lance do físico denso, mas também tem a coisa da sexualidade e tal, passa pela coluna e vai aflorar no divino. Então, quer dizer, está conectado. A conexão da energia da Terra, energia telúrica, com a energia do visível, né? Que fica serpenteando e forma tudo que a gente vê, sente e materializa, né? Então, nós somos uma composição de todas essas coisas. E precisamos enxergar todas, né? Inclusive inclusive a Bruna perguntou agora como é que fica o escritório dentro de um quarto. Eu estou com um cliente recentemente, eu já falei para ele, eu falei, meu, você vai comprar aquela pedra preta, eu tenho um monte aqui em casa. Deixa eu ver se essa daqui... essa daqui é a turmalina negra. Ah, tá. É a turmalina negra. Eu falei assim, você vai comprar uma turmalina negra deste tamanho e colocar entre a cama, ele acorda olhando o monitor. E aí é muito interessante porque ele começou o trabalho com a gente falando assim, eu sou muito ansioso. Também. E aí hoje em dia é muito engraçado, né? A gente tem que entender a ansiedade, tudo bem, ok, não vou nem entrar, não sou psicóloga, psiquiatra, gente, pelo amor de Deus, mas assim, a gente tem que superar essa fase e olhar a ansiedade com os olhos que a gente tem que olhar. Isso não é equilíbrio, a gente tem que achar o equilíbrio. Então, se você já é uma pessoa ansiosa, você não tem um computador dentro do quarto. Nenhum eletrônico, na verdade, né? Porque os eletrônicos, eles emitem frequências. Então, por mais que às vezes você não tenha essa consciência de olhar para o computador e se sentir mal,
A frequência eletrônica, ela está acontecendo no ambiente e está mexendo no seu nível celular, né? Está mexendo na Sim, sua vibração. Então, por mais que você sim, seja uma pessoa que esteja lá meditando, colocando, né, toda a sua intenção positiva para ter um bom sono, enquanto você sim. está em repouso, aquelas vibrações estão rodeando o seu corpo físico, os seus Sim. chakras. Eu Então, acho assim que eu consigo aceitar um pouco mais a questão do computador dentro do quarto quando é adolescente. Eu vejo, por exemplo, olha lá, vixe, eu ia falar bem isso, que eu tenho um enteado de 16 anos. O computador, só que aí, por que que eu abro uma exceção? Porque eu já percebi que é uma coisa que nos adolescentes eles têm necessidade de ficar no quarto. parece A que questão do dia. A questão do quarto para o adolescente é o mundo dele. Então, o mundo daquela pessoa é o quarto. Então, assim, o que eu já percebi, pais e mães, assim, tudo bem, eu não sou mãe, não sou pai, mas eu sou madrasta, então eu tô Já tá bom. engatinhando nisso, né? Mas, assim, eles precisam, eles ainda estão engatinhando nesse mundo. É engraçado isso. Eu vejo pelo meu enteado, ele oscila entre ser jovem com ser criança, com ser adulto. Ah, Não é fácil, não é fácil. Eu me lembro direitinho da minha época. É que na minha época eu não tinha computador no meu quarto, não. Então o lance era sair mesmo, eu né? falei que é a casa dele, né? Então, É o a casa quarto do dele. adolescente é a sua primeira casa, né? No espaço mais micro, é onde ele gerencia a bagunça, é onde ele gerencia o que ele quer fazer, a hora que ele vai dormir, se ele arruma a cama, se ele não arruma a cama. Então, a energia dele ele tá concentradíssima. E sendo adolescente, Exato, a energia tá, sim, exato, extremamente forte no local, né? exato. Talvez até por isso Exato. ele não sinta tanto que, por exemplo, um eletrônico rouba energia, porque ele tá tão intenso, né, que ele tá Que de extravasando repente ele ali. precisa ser roubado, né? Tipo, tira um pouco aqui, tá dando, né? Não perdi a piada. Mas assim, a minha enteada escreveu que eu sou boadrasta. Ah, que linda, obrigada. Assim, mas uma coisa não, olha só. Aí a gente começou a falar das doenças da casa, então eu vou citar um exemplo. Eu vi porque o marido tá aí, ele vai saber, ele vai dar risada já. Por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui em casa. Eu comecei a perceber, e aí de novo, gente, autoconhecimento. Vá observando a sua casa e percebendo se aparece esse tipo de coisa. Eu percebi que a maioria das nossas discussões acontecem na cozinha. E aí, sabe assim, quando eu vi, o negócio ia rolando e rolando, eu falei, gente, por que será, né? E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, né, Mari, eu peguei e falei assim, mas o que a cozinha tem que Né? as discussões estão indo para lá? Eu acho que tem a ver muito com as vísceras, tem a ver com E aí, víscera tem a Fogo, ver com o né, eu quê? acho. Fogo, vísceras, fogo, necessidade de poder, porque o que que acontece? Disputa, né? A gente mexe com comida. Quando você mexe com comida, você tá. Olha, ele tá rindo. Se tiver briga hoje, você já sabe onde vai ser. Mas assim, mas necessidade de, eu sei fazer isso melhor, eu sei fazer aquilo melhor. Então, quer dizer, começa a ter briga de poder, já Afirmação, né? tá autoafirmação. Então, na hora que você vê, a coisa tá lá. Em contrapartida, na hora que os lugares, por exemplo, que a gente faz as pazes ou que a gente tenha os famosos DRs é aqui na sala de televisão. Então, olha só o quadro que a gente pôs na sala. Isso não é à Lindíssimo. toa. É lindo, né? Isso não é à toa. Então, já a minha conexão com o divino está na sacada. E aí você colocou uns posts maravilhosamente que tem a ver com o verde. Lá tem uma energia vital fabulosa. Renovação, né? De renovação. Então, quando eu preciso estar equilibrada, quando eu preciso procurar o meu equilíbrio. Oi? Só vi um calma Maurício aqui. Calma, Maurício.
Então é bom a gente saber, pode fazer e eu fico no sofá, pronto. Ele diz que eu vou para que eu vou para a cozinha, ele fica no sofá. Exatamente. E aí o que que acontece? Quando você percebe algo da sua casa nessa intensidade, a gente tem esse tipo, quais são as curas, né, Mari? Aí eu acho que a gente pode começar até a falar um pouco da questão da cura. A primeira coisa é a consciência. Na hora que você trouxe para a consciência, já ajuda demais. Então, na hora que a coisa começa, você pode até deixar um pouco, mas você percebeu, você traz para trás. As É. cores, sem dúvida, ajudam demais também. A autocura, na verdade, assim, ela tá dentro de você, né? Porque o espaço, ele é uma concepção do seu ser divino. Então, por exemplo, você me dizer, né, que tem essa questão da cozinha, mas aquilo só extrapola algo que já está dentro de vocês, né? Então, a casa como uma Sim, ferramenta de materialização do que está dentro de nós. exato. Então, a cura, Uhum. primeiro, começa por nós, porque tem a questão da consciência, que você traz para sua percepção, e a partir daquilo você começa a conseguir entender o que está te causando aquilo, né? Então, o que no Uhum. espaço está potencializando esse meu sentimento, essa minha sensação, percepção, emoção, Sim, né? E a sim, partir sim, daquilo também buscar elementos que ajudem a compor e harmonizar. Então, sim. digamos que a sacada não tivesse verde, você poderia compor um espaço que tivesse plantas, que tivesse elemento ar, que tivesse elemento de cristalização para você movimentar aquela energia. Sim, Então, sim. nós como, né, perceptores Uhum. daquilo, compositores, né, do nosso espaço, realmente buscando a nossa harmonia. É. Isso Por em isso qualquer que um lugar. projeto, exato, por isso que um projeto nunca é totalmente do designer de interiores ou do arquiteto de interiores. O projeto ele é uma composição feita conjunta. Porque, por exemplo, a Raquel está escrevendo, né? E é bem isso, não exagerar no azul lilás no quarto do casal. E aí a gente volta para aquele papo, né, Mari, da questão do tesão. Sim, da Quando ação, né? o quarto do casal, ele tem muito tem a questão da, claro, do descanso, de você já ir abaixando as suas frequências. Por exemplo, nós não temos televisão no quarto do casal, por exemplo, Perfeito. né? Porque logo de cara já foi uma vontade do Maurício logo de cara e a gente não quis. Mas o fato é que é, a gente também tem que se lembrar do que é ser casal, dentro do quarto do casal. Seria do casal, né? E aí, Aí, então vem aquelas. Então por isso que assim, quando o Feng Shui diz para você, então coloca coisas em dupla, fotos, não sei o que, tal, 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 depois que você lê, depois que você vê aquilo, é óbvio. Porque, e o mais, o que e aí eu vou falar de novo da questão do tesão, porque assim, o que você viu naquela pessoa que te apaixonou? sim. De repente você consegue dar uma referência daquilo que fez você se apaixonar por aquela pessoa É um dentro do ancoramento. quarto. Acho que É é um um ancoramento ancoramento. de energia, né? Porque eu acho que no quarto tem essa questão do descanso, mas tem também a energia, que é una, que é o casal, qual a energia que compõe o casal, mas também tem a energia individual, que é o que você Exato. falou. Por que você se apaixonou por aquela pessoa e por que você se apaixona por você todos os dias, né? Você como, Sim. tipo, o seu elemento, né? Quando você se vê, Uhum. o que você ama em você. Então, você tem que saber compor aquilo para se apaixonar continuamente pelos dois, né? E por essa É, energia é única. Por isso que o quarto de é. casal, eu sempre acho que é uma das energias mais complexas de projetar, porque existem muitos desdobramentos daquilo e a gente pode ter um impacto muito direto em como aquele casal se relaciona, qual é a evolução Sim, daquele relacionamento, né? sim. Não, e uma coisa que a gente tem que saber é que relacionamentos, por exemplo, a minha mãe tá aí, não vai me deixar mentir. Ela tem 42, 43 universitários. Me falem aí quantos anos de casado. Imagina
o processo de um casamento de mais de 40 anos. O amor, ele vai. Então, você se Fase, né? apaixonou por uma coisa, depois você vai, e ele vai. Então, quer dizer, e se isso acontece entre as pessoas, por que que não vai acontecer com a casa? Sim. Então, tipo, também, né, não é porque a gente fez aquela reforma, e eu tenho alguns clientes que agora ficaram nessa 40 49 e... Nossa, anos. 49? Ah, é Uau! verdade, tá certo, desculpa, é o contrário. Eu fiz a conta comigo, ao contrário. Bem, 49. não tenho 49, viu, gente? Pelo amor de Deus, tudo bem. Mas assim, mas assim, você vai evoluindo junto com a decoração, com a arquitetura. Então, hoje, de repente, hoje o apartamento que eu estou aqui com o Maurício, ele não tem, por exemplo, a cozinha aberta, que era uma coisa que eu adorava no meu apartamento anterior, na questão... por quê? Porque eu gosto de receber as pessoas, enquanto eu estou cozinhando, conversando com quem está na sala, por exemplo, né? Mas, de novo, isso tem que ser feito de uma forma que não atrapalhe a energia daquilo que já está, né? Porque, afinal de contas... E aí, olha só que coisa. É, o Maurício, ele morava aqui sozinho durante 7 anos. Antes do Ah, então o Maurício, apartamento que já morava antes já tinha uma energia eu dele, que né? vim, exatamente. Então ele tinha a vida dele. Antes do Maurício ter comprado esse apartamento, ele tinha um outro Maurício que morou mais 2, 3 anos. Nossa. Então, quando eu entrei, olha só, então são homens solteiros, jogando uma energia dentro, tudo bem, filho, legal, beleza, mas é uma energia de homem solteiro. E quando eu entrei, eu ficava assim, eu não tô me achando, não tô me achando, não tô me Perdida, né? achando. E aí eu sei que eu acabei tendo que chamar uma consultora de Feng Shui, claro, conversei com o Maurício sobre isso, né? Tipo, você tá entrando na vida da pessoa, você tem que conversar, né? Assim, tipo, não é assim, né? Mas eu tinha uma sensação de não permissão, uma sensação né, que eu precisava pedir permissão para tudo. E aí você entra um outro processo de cura maravilhoso, que aí tem muito a ver com o Ho'oponopono, né? Que você pegou e colocou um dia desse de oração, que você tem no IGTV, que é Maravilhoso. maravilhoso. Que é assim, sinto muito, agradeço, eu te amo, né? Assim, né? Eu misturo tudo. Mas assim, Perdoe, me isso. perdoe, Então te amo só. a gente tem que se conectar com a energia dessa casa e falar assim, olha, eu agradeço, O espaço eu físico que eu habito, né? o espaço físico que eu habito, me recebo e me acolho com essa energia, mas a partir de agora a gente vai trabalhar essa energia de uma outra forma e uma energia como casal. Então, Sim. hoje você tem alguns, sei lá, das pessoas que estão aqui conosco que podem até perguntar, mas eu não moro na minha casa. Eu moro com os meus pais, eu moro num apartamento alugado, eu moro, sei lá, entendeu? E aí, assim, você está exatamente na casa Onde que você você deveria tinha que estar. estar. Tri, só, Então, sim, só desculpa. pra gente se localizar, não, só 20 minutos a gente tem, só pra gente se localizar. Hum, tá. Vamos falar das cores? Então, eu falei que eu sou tagarela. Não, tá ótimo, tá perfeito. Mas é isso mesmo que você falou, né? Sobre o acolhimento do espaço e o agradecimento, porque estamos exatamente onde deveríamos estar. E sobre o que a gente tinha falado também outro dia, sobre como a casa, né, que a gente tem, é a casa que a gente precisa ter naquele momento. Então, Sim, muitas vezes a gente não aceita o espaço físico que a gente habita sim. e, ai, pode aluguel, não acredito. E você fica ressoando naquilo, mas às vezes você não para perceber o quanto aquilo pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento para você evoluir no mundo. E a Não, e Dália para até você falou que ver. seriam a área energia, né? Energia que Exato, habita, exato. energia que recebe. E energia, ela é transmutação o tempo todo. A gente só precisa aprender a acolher, aceitar e perdoar, né? Perdoa, É, assim, é. perdoe Não, por e não receber perceba. esse vivo da melhor forma, né?
É claro. E perceba como é lindo isso, porque é aquela mesma coisa. Ah, eu tenho cabelo liso, queria ter cabelo cacheado. Ah, eu tenho cabelo cacheado, queria ter cabelo liso. Ah, eu tenho olhos castanhos, queria ter olho azul. Ah, eu queria não sei o quê. Então, quer dizer, ah, eu não tenho uma casa, eu não tenho a casa de campo, eu queria a casa não sei o quê. Aí eu cada... você está aonde deveria estar. Uhum. Então, até no que a gente estava conversando sobre cores, né, Mari? A questão das cores, a gente tem muita cor. Eu estou na minha fase, ó, eu estou na minha fase rosa, na minha fase mostarda. Adoro. Os meus clientes sabem, se tiver algum cliente aí, eles sabem, assim, ai, vamos fazer uma parede mostarda? Tipo, Segurando a é, atenção. eu tô nessa Adoro. fase solar, assim, sabe? De trazer a luz, vamos trazer luz, vamos trazer cores. A gente, desculpe, gente, se tem. Eu não aguento mais, assim, se eu já não conseguia antes da pandemia, agora tá mais complicado, que é o cinza. Eu sei que nós estamos na moda do Socorro. cinza, né? Eu sei disso, gente, calma, Ai, ai. respira. É assim, mas é que mas assim, eu juro, cuidado, gente, Eu nunca cuidado com o gostei. cinza. Cuidado. Não, eu tive uma experiência própria e quando a gente estava. E eu tenho uma consultora de Feng Shui que um dia desse ela me entrevistou e ela estava me perguntando assim, quais as cores, qual foi o efeito das cores na minha vida durante o isolamento. Uhum. E o cinza é um que eu não estou conseguindo mais olhar Abaixa, direito. É, abaixa o cinza. então a É, gente tem que tomar cuidado gente, de novo, filtra, né? Não é que eu nunca mais vou usar cinza, não é isso. O que eu tô querendo as dizer é cores é bom para colher outros tons. Eles trabalham com equilíbrio. equilíbrio. Uhum. Exato, equilíbrio. Então, tipo, a gente pode ter. Recentemente a gente pegou o apartamento de um cliente que tinha o piso todinho em porcelanato cimento queimado, já estava, né? E aí ele estava precisando o quê? Ele sentiu que ele estava precisando de fogo, de amor, de paixão e tal, tal, tal. E a gente começou a trazer elementos. Aí o mostarda de novo, É, com uma pitada de verde, isso. madeira. Eles não precisam ser Uhum. necessariamente nas paredes, não. Colocar em objetos. Então, por exemplo, esse piso cinza, trabalhar com paredes coloridas, com bastante verde, com vegetação, com cadeiras pendentes, trabalhar com objetos que quebrem aquele elemento, e ele vai virar um elemento só neutro, né? Naquele... Exato, E aí a exato. gente queria O, falar também das cores, né? Das vibrações das cores, de Exato, acordo com a exato. cor. Ah, então, essa parte é fabulosa. Na hora que você entra em mapa astral, então, porque, por exemplo, eu tenho muito ar, né, no meu mapa. Já o meu marido tem muita água, que é o meu segundo elemento, eu tenho água também. Então, a gente acaba oscilando muito entre emoções então, quer dizer, agora, olha, eu acabei colocando, eu me dei conta com vocês aqui na conversa. Eu coloquei um papel de parede azul escuro, azul marinho no hall de entrada. E aí, que lembra que tá, e dá de frente para a porta que dá na cozinha, que é aquele elemento fogo que a gente estava falando, onde a gente discute e tal, tal, tal. Ameniza quando você sai num ambiente azul. É muito louco, porque aí você tá na cozinha, aí você bate o Transição, né? olho no azul, você, É, opa! muda Então, a chave na hora, né? mas é muito melhor a parede branca do que a parede onde tem muita reflexão de cinza. E aí eu tenho uma experiência igual também. Eu já morei numa casa todinha pintada de cinza, e era um cinza mais fechado, com o piso polido de porcelanato, então ele duplicava o efeito do cinza. Brilhava, nossa. Brilhava, porque na época da moda, essa moda do cinza, teve uma outra moda do cinza, há uns anos atrás. Então, vai pulando. Então, o branco, nesse sentido, ele te deixa é mais fácil você lidar, né, Mari? Eu acho que é mais fácil Porque você. o branco ele abre espaço para muita coisa, né? Então, às vezes a pessoa fica Exato. com medo do branco porque é aquele medo do éter, né? Que o éter é o elemento do vazio, o elemento onde você tem que pensar.
né? Então, o cinza, ele dá aquela quebrada, aí você acha que dá uma fugidinha do branco, fala, não, vou botar um cinzinha, porque daí eu não tenho espaço para pensar. E o branco, ele Sim. pede uma composição, né? Você não consegue só colocar uma Uhum. parede branca, ele pede que você coloque um Sim, esforço ali, né? Um quadro, sim, um elemento para compor. Então sim. talvez seja uma fuga bem consciente do nosso eu, de não, às vezes, querer se expor naquele espaço, né? Uhum. Não, de novo, não estou dizendo para vocês não usarem cinza. Inclusive, eu vi algum comentário aí dizendo assim: tem uma parede branca com um sofá cinza, o que que eu faço? Calma, porque eu conheço o apartamento da pessoa, está maravilhoso. Não precisa mudar a cor do sofá por causa disso. A Mas eu não acho ser que que você esteja pode. faltando, sentindo, né? Que tá faltando alguma Aí é outra coisa. história. Não quero trocar, é outra história. Mas assim, os elementos, acho que a gente também não pode cristalizar muito as nossas próprias ideias. Então, tipo, não é Uhum. porque hoje eu não tolero mais o cinza, não significa que eu não vou aceitá-lo, dependendo da situação. Todas as cores carregam em si frequências muito bonitas, né? Sim. Então, mesmo o preto, trabalhar, olha lá, a moldura desse quadro é todinha no preto. O fundo desse quadro é escuro. Ele é Então, quer perfeito. dizer, Uhum. ele é perfeito assim. Então, E as como vibração e como autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, é muito fácil, às vezes, você não ter passado por uma fase do cinza e ir pela opinião de alguém, mas você precisava passar por aquilo, né? Você precisava sim, sentir aquela vibração, você precisava daquela interiorização, daquele momento né? Então, as sim. cores também são momentos da vida, aos É. elementos no trabalho. Então, eu Agora, trabalhei com. claro, agora assim, claro, nós como, vamos chamar assim, artesãos de espaços, Ai, que a lindo! gente, a gente tem que, a Adorei. gente tem que tomar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente já sabe que determinada pessoa tem alguma situação, algum problema, e aí Para não você tem potencializar aquilo. para potencializar. Então, de repente, a pessoa é extremamente ansiosa, você vai lá e põe um vermelho no quarto, uma parede. Nós temos um case lá, eu e a Camila no escritório, que é de chorar de rir. A gente começou, a cliente veio, assim, ela veio mostrando a sala, a cozinha, espaço gourmet, veio mostrando, tal, tal, tal. E aí, já quando a gente entrou no corredor, ela pegou e comentou assim: meu filho tem problema para dormir, ele é muito ansioso, muito agitado, não sei o que, tal, tal, tal. Quando eu entro no quarto do menino, tinha um enorme de um T-Rex, adesivo enorme, sabe? Assim, saindo da Socorro. parede. Então, apareciam os tijolos, assim, como se estivesse saindo da parede e indo em Um direção cenário, à né? cama do moleque. Meu, eu olhei aqui, mas é claro que o coitado É não o mesmo dorme. lance de colocar prateleira em cima da cama, né? Criava talvez uma sensação nele ali de movimento que era Sim. incompatível com o descansar, né? Sim, sim. E aí a contrapartida, ele estava na fase muito da questão do Star Wars e gostava dessas coisas do espaço e tal, então a gente tirou o T-Rex e colocamos um adesivo que ocupou a parede inteira de uma nebulosa, sabe? Assim, como se estivesse no Ah, que legal. espaço. Meu, no primeiro dia o menino já dormiu. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque nós temos muita responsabilidade de manusear o espaço do outro. E é para isso por isso que é muito importante ser muito sincero nas suas necessidades enquanto família, ou enquanto casal, enquanto pessoa, quando você contrata um profissional, porque essa pessoa vai estar mexendo com a tua energia, ela vai estar O trabalhando com principal isso. é um trabalho em conjunto, né? Então tem que ser uma coisa muito integrada, muito sincera. Sim. E também se permitir, né? Sentir e ser real, né? Porque às vezes o que eu vejo muito em projetos é que às vezes a pessoa já vem com uma imagem mental de algo que viu em algum lugar, mas que não necessariamente é compatível com o momento de vida que ela está passando, com as necessidades de espaço dela. Então vem com um Uhum. modelo mental de algo pronto
E aí, quando você concretiza ou especifica, a pessoa fala, não, mas não era isso. É porque talvez ainda no íntimo dela, aquilo não tivesse maturado, né? Ela não Sim, tivesse descoberto o que ela realmente quer. É sim. por isso que a gente tem essas ferramentas, né? Para descobrir a É. composição, né? Tipo astrologia, por exemplo. Eu mesma, eu sou tipo uma soma de sua e do seu marido, né? Porque eu sou fogo, tem 4% no meu mapa astral de fogo, e eu tenho super Uhum, ar, super água e um pouquinho de terra. Para aham, mim, com cores vermelho, laranja, elementos retos, coisas de ação, eu preciso, porque senão eu fico sim. aqui, assim, É, é, viajando, né? é. Então, também É, aceitar isso, esse e processo. aí eu não sei se tem mais alguém escreveu alguma coisa do branco, né? Conseguir elementos brancos. A arquitetura do Feng Shui, o Feng Shui ele aborda uns aspectos que foi, na verdade, aonde eu comecei a observar a arquitetura, principalmente dentro da casa, com essa questão do corpo. Porque no Feng Shui você analisa partes da sua vida. Então, a família, a criatividade, o relacionamento. Exatamente. E tem a questão das cores, tem a questão dos formatos. Então, aqui é melhor usar as peças arredondadas, ovaladas, quadriculares, enfim. É, e aí você pode, claro, fazer essa conexão, que é a questão do Feng Shui, e fazer a conexão com o corpo. Então, se você tem todos os órgãos do seu corpo num ambiente só, isso está em desequilíbrio. Se existe uma casa ali. E no caso, por exemplo, de um adolescente que a gente estava falando, se ele tem mais, se ele se afeiçoa mais ao quarto, beleza, isso dá para entender porque ele é como se ele estivesse num casulo, então ele ainda está num processo de, né? Então, entende-se, mas ele assim, ele interage com os outros espaços. Então, no momento em que, por exemplo, um pai e uma mãe querem que aquela pessoa também venha participar, será que não vale a pena colocar ele dentro do processo criativo? Com certeza. Exatamente. E A aí gente, trabalhar com. 7 minutos. Desculpa, 7 minutos. Enfim, eu acho que foi um início de uma conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa responsabilidade, não só como arquitetas, mas como pessoas que convivem com as suas casas, a gente está passando por tudo isso juntos, né? Essa questão do isolamento, ela afetou a todos nós, né? A questão, o que eu acho só importante lembrar é assim, uma coisa é a gente querer sair. Outra coisa é a gente não suportar ficar em casa. Então, é esta parte onde essa live se originou. O que que faz você não suportar ficar em casa? Então, isto mostra uma deficiência que vocês podem, que a gente pode trabalhar, né? É a sua percepção, né? É você se permitir sentir verdadeiramente, não ficar com medo dos seus sentimentos, né? Sim, sim, Acolhe eles, né? sim, Acolhe aquele sim. sentir e se permita ter essa percepção do que você gosta da sua casa, do que você ama, como você se Uhum, sente em cada espaço. Porque só a partir uhum, daquilo você vai conseguir maturar, né? Por que, que aquele espaço está te fazendo tão mal? Às vezes a gente acha que é só a questão da quarentena, só a questão da vibração densa do espaço, que realmente está acontecendo. Mas às vezes é uhum. muito mais seu, né? É muito mais interno do que do espaço e do que está acontecendo fora de nós. Sim, sim. Então, E vamos unir a família, né? O casal, enfim. Adorei, o pessoal quer mais live, Mari. Agora a gente vai falar do corpo energético, agora mais vocês vão uma hora, pirar. vamos, mais uma dobradinha, dobradinha. Se vocês quiserem, por exemplo, o livro que eu estava até me inspirando, por isso que eu te falei, eu estou lendo esse livro aqui, A Cura Vibracional. Esse livro
Ontem mesmo eu estava vendo essa questão da coluna e da união, eu já tive várias questões do quanto isso está intrinsecamente. Onde tem gente, onde tem vida, tem energia. Vai ficar salva. Eu vou salvar, sim. E a Tá gente bom. já se organiza para continuar o assunto, porque tem bastante coisa para falar. Vai ficar gravado e a gente pode entrar também em outras questões, né? Que é a questão da radiestesia radiônica, que eu queria muito falar, que é sobre a identificação das energias no espaço e como a gente harmoniza. Eu acho que isso é Excelente. bacana de falar. Quer deixar uma mensagem de fechamento? Alguma coisa? A gente tem 4 minutinhos, dá tempo aí, 2 para cada um. 4 minutinhos. Eu sugeriria para vocês hoje, coloca uma musiquinha em casa, aproveita que já está ficando escuro. Se você tiver mais gente com vocês, deem as mãos. A gente faz muito isso com os nossos clientes quando a gente começa a trabalhar. Dá as mãos, agradeça ao espaço onde você. Olha, eu vou chorar. Agradeça o espaço que você está. Honra aquele espaço. Pede perdão por aqueles momentos que você não conseguiu dedicar para aquele espaço e para aqueles ambientes todos. Sinto muito e sou grato. Eu acho que o Ho'oponopono, nesse momento, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E, aos poucos, vai montando uma lista do que você quer fazer com a sua casa. No momento em que você mexe, começa com você também. E vice-versa. A questão do Ho Oponopono também é para você. Entra no IGTV da Mari, vocês vão ver. Uma oração linda. A oração original do Ho Oponopono, ela pede perdão, aceita e agradece e integra, né, todas as questões da nossa Uhum, vida. E eu tenho feito uhum. ela todos os dias de manhã, todos os dias, tipo, é uma leveza diferente. Até com o espaço que eu tô, sabe? De você aceitar que você está aqui, nessa cidade, nesse país, nessa situação, com tudo que está acontecendo, né? Então, nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui no momento exato, com as pessoas exatas, com tudo, né? Tudo é perfeito Sim, e está em perfeita harmonia. E olha sim, que lindo, sim. né? Participar dessa dança louca, né? Que é o universo. Muito, A gente, muito isso não bem. significa que a gente esteja alheio, tá? A gente sabe Não, muito bem tudo o não. que está acontecendo, todos nós. Mas a gente integra, absorve e pode transmutar Aceito, em coisas muito mais maravilhosas, né? com certeza. E não ter Mari, medo de dar magia, né? Não tenha medo de colocar magia no seu lar. Não tenha medo de perceber, aceitar, transmutar, né? Aceite esse poder, né, de criação que a gente tem junto com a nossa casa. Eu acho que isso é o mais importante, né? exato, exato. Gratidão, Titi. Foi Gente, gratidão, maravilhoso. obrigada, obrigado por todos vocês, viu? Gratidão, pessoal, pela participação. Mandem comentários lá que a gente faz mais. Tá bom. Gratidão.